Fala galera, meu nome é Roberta, você está no canal Português na Folha. Hoje nós vamos dar prosseguimento à resolução dos exercícios sobre crase da banca CESP. Fica comigo até o final porque esse conteúdo vale a pena, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá para o exercício. O emprego do acento grave na expressão mesmo desatento, ele está dando a ela seu tempo e seu carinho sonolento. Prejudicaria a correção gramatical do período. O que nós precisamos analisar? Primeiramente, a regência do verbo dar. O verbo dar é um verbo bitransitivo. Isso significa que ele tem dupla transitividade. Ele pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Quando ele é transitivo direto, ele se liga ao seu complemento sem utilizar uma preposição. Quando ele é transitivo indireto, ele utiliza uma preposição para se ligar ao seu complemento. Nesse caso, a preposição vai ser o a. Então, alguém dá alguma coisa a alguém. Então, é essa a regência do verbo dar. O que mais que nós precisamos saber? O motivo pelo qual não ocorre crase antes do pronome pessoal ela. Então, aqui está dando a ela. Aqui nós temos a preposição que é exigida pelo verbo. E o que nós precisamos analisar é se esse a, ele também é um a de um artigo, né? Só que como ele está antecedido do pronome ela é um pronome pessoal. E os pronomes pessoais não são antecedidos de artigo. Isso significa que não é possível que haja uma crase antes do pronome pessoal, tá? Então, o emprego do acento grave, que no caso seria a sinalização do processo de crase, ele não vai ocorrer nesse a aqui, porque aqui nós temos apenas o a da preposição, não há um a de um artigo fundido a essa preposição, portanto, não pode ser sinalizada a crase pelo acento grave, tá bom? Então, prejudicaria a correção gramatical do período? Sim, prejudicaria. A correção estaria prejudicada, com certeza. Resposta: certo. Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o acento indicativo de crase no a em cunhagem a martelo. O que nós precisamos analisar primeiramente? A ocorrência de crase nas locuções adverbiais. É que em todas as locuções adverbiais com núcleo feminino sempre vai ocorrer crase. Isso está até no vídeo que eu fiz sobre os casos em que a crase sempre ocorre. Eu vou deixar no card de informações. O que mais? Nós precisamos observar a inexistência de crase diante de palavras masculinas. O que eu disse? Ocorre crase nas locuções adverbiais com núcleo feminino. Aqui, cunhagem a martelo, o núcleo é feminino? Não. Martelo é uma palavra masculina. E não ocorre crase antes de palavras masculinas. Então, em cunhagem a martelo, não é possível colocar o acento grave sinalizador de crase aqui, porque por mais que seja uma locução adverbial, o seu núcleo é masculino, é uma palavra masculina e nunca ocorre crase antes de palavras masculinas, porque a crase é a junção da preposição a mais o artigo a, e as palavras masculinas são antecedidas pelo artigo o. A resposta é errado. A correção gramatical do texto não seria mantida caso fosse empregado o acento indicativo de crase nesse a aqui, de cunhagem a martelo. Louvação de princípios humanos que engoliram pouco a pouco os seres humanos. Por ser opcional, o uso do sinal indicativo de crase em certas expressões preserva-se a correção gramatical ao se escrever pouco a pouco. Então, o que precisamos analisar primeiramente? Observar a inexistência de crase em palavras repetidas. Pouco a pouco é uma palavra repetida. Em certas expressões, a crase ela é realmente opcional, mas ao utilizar o acento sinalizador de crase no a de pouco a pouco, a correção gramatical não vai se manter. Pelo contrário, vai se prejudicar. Então, aqui, essa questão, essa afirmativa está errada. Sem prejuízo da correção gramatical do texto,
Poderia ser empregado o acento indicativo de crase no A em o acesso a qualquer velharia escrita. Então, o que nós precisamos observar primeiramente? A inexistência de crase diante de pronomes indefinidos. Aqui nós temos um pronome indefinido, qualquer. E esse a está antecedendo qualquer. O acesso a. Então, aqui, esse nome, acesso, ele exige uma preposição a. Agora, nós precisamos saber se existe a possibilidade de um artigo estar vinculado, fundido aqui nesse a, para a ocorrência de crase ou não, né, que será sinalizada pelo acento. Então, nesse caso, não há essa possibilidade. Por quê? Então, não ocorre crase porque os pronomes indefinidos não são antecedidos de artigo. A única exceção para isso aí é o pronome outra. E eu explico essa observação no vídeo sobre os casos em que a crase nunca ocorre, que eu vou deixar no card de informação. Então, por que haveria um artigo definido contido aqui nesse a da preposição, né, ocasionando a crase? Porque o artigo definido, ele define, né, ele determina o nome. Então, por que haveria esse artigo definido aqui antes de um pronome que tem um sentido indefinido? Tá? Então, não faz sentido isso. Por isso que não ocorre crase antes de pronome indefinido. Então, a resposta aqui, sem prejuízo da correção gramatical do texto, poderia ser empregado o acento indicativo de crase nesse a, tá? Então, essa informação, ela está errada. A resposta é errado. Embora não tenha o CPF cancelado agora, sua situação será considerada irregular perante a Receita. De acordo com as regras de regência da norma culta, poderia ser empregado o sinal indicativo de crase em perante a Receita. E aí, essa informação está correta ou está errada? Então, o que nós precisamos observar primeiramente? Observar a inexistência de crase junto a algumas preposições. Por que eu coloquei algumas? Porque existe exceção. Tá? A crase ela não deve ser usada junto a preposições, até mesmo porque ela é a junção de uma preposição e um artigo, né? Nesse caso é a preposição a, só que ela pode também ocorrer junto à preposição até, que é a preposição que admite esse tipo de ocorrência. Então, assim, aqui nós temos esse a, que é um a seguido da preposição perante. Perante é uma preposição. Então, por que eu colocaria uma preposição aqui depois desse perante, que também é uma preposição? Apenas uma preposição ocupa o lugar dentro da sentença. Então, a crase ela é a fusão da preposição a e o artigo a, né? E nesse caso que nós estamos falando aqui, ela também pode ser junção dos pronomes relativos, né? Do a qual, com preposição. Ela pode ser a junção do a inicial de pronomes demonstrativos, aquela, aquele e aquilo, junto com a preposição a. Então, existem várias formações de crase, mas aqui nós estamos falando da preposição a mais o artigo a. Então, nesse caso aqui, de acordo com as regras de regência da norma culta, poderia ser empregado o sinal indicativo de crase perante a Receita. Essa informação, na verdade, está errada, tá? Então, a resposta da questão é errado.